E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E eu queria fazer hoje aqui uma reflexão, sobre quem nós somos, a importância de nós assumirmos quem nós somos. Olha, o ser humano tem muita dificuldade. O ser humano, primeiro, não quer olhar para dentro de si mesmo. O ser humano evita, o ser humano nega quem ele realmente é, Se nós formos olhar o nosso aspecto externo, nós temos olhos na frente para calcular a distância entre nós e a presa. Nós temos mãos que são ferramentas poderosas, de esganadura. Nós podemos esmurrar, Nós temos armas naturais. Nossas unhas são resíduos evolutivos. Não temos mais garras, Temos unhas que são praticamente inúteis, Mas nós temos punhos. Como eu falei, nós temos as nossas mãos que podem funcionar como verdadeiras garras, Apesar de não termos mais, unhas pontiagudas, como garras. Nós temos pernas que nos dão a capacidade de correr de encontro ao outro, Também de fuga. Nós temos um corpo que, se estiver saudável, se estiver forte, pode impor muito sofrimento ao outro. A agressão, Nós temos aí as artes marciais, as lutas, as técnicas de mobilização. Tem gente que trabalha com isso o dia inteiro, e não olha para dentro de si mesmo. Como eu falei, Você olhando para fora, você já vê muita coisa. Já vê que nós temos pelos, que são resíduos animalescos. Se você nunca parou para pensar, pare para pensar. Pare para pensar. É a nossa provocação, É o que a gente lança aqui. A ideia de você parar, valorizar o que ninguém valoriza, que é o silêncio, valorizar o que ninguém valoriza, que é o afastamento social. Isso não é para todos. Ninguém precisa se preocupar, Essas ideias não são para o gado, não são para a manada, não são para a maioria. Então a sociedade está preservada das nossas ideias. São ideias para poucos, São ideias individualistas. Esse caminho aqui não é para acabar com a sociedade. Nós não temos nenhum tipo de ideologia de mudar a sociedade. A sociedade que se foda, A sociedade já se autodestrói sozinha, não precisa de ajuda para isso. A destruição da sociedade está na própria reprodução, Ela mesmo, a própria sociedade, ela vai crescendo, E vai se desestruturando e não vai dando conta das demandas. Essa que é a realidade, Então você não precisa se preocupar em destruir a sociedade, ela mesmo se destrói sozinha, Como eu falei, a própria destruição está na própria reprodução, Vai virando um caos cada vez maior. Então muitas pessoas falam, puxa, mas se suas ideias, se todo mundo pensasse de forma antinatalista, a sociedade ia acabar, Como eu falei, antinatalismo é para alguém que está no nível de consciência muito alto. Quando você está num nível de consciência muito alto, você pode imaginar uma pirâmide, Você está na ponta, sabe? Está no alto. Quando você está aqui na ponta, você está com uma visão ampla do que está embaixo. Você está por cima, Tem que ascender, tem que subir, não adianta. Para você fazer isso, você vai ter que praticar a arte do isolamento. Tanto físico como psicológico, emocional. Então, como eu estava falando, pare para pensar.
isso aqui é um resíduo de bico. Sabe, esse nariz não tem função. Se você começar a olhar o ser humano de uma forma mais fria, mais lógica, mais racional, olhar a anatomia do corpo humano, né? Cabeça, tronco e membros, um buraco de entrada, que é a boca, um buraco de saída, que é o ânus, e a gente tem essa estrutura de serpente, né? Como se fôssemos um verme que ganhou braços e pernas. Essa que é a realidade, a própria ciência fala nisso, né? Que antes o ser humano era uma espécie de ser rastejante até ganhar essas ferramentas, né? Braços e pernas. Quando você olha o ser humano como ele é, você vê que isso aqui é resíduo de bico, né? Que era para cavar o chão. Não tem motivo ter esse bico aqui. Tem gente que tem um narigão feio pra caralho. Nossas orelhas, olha, tudo em nós é reduzido. Tudo em nós é, sabe? Como se diz, uma coisa que evoluiu, não sei, né? Fisicamente. Nós evoluímos, né? Fisicamente, em comparação a outros animais. Por quê? Por causa da nossa inteligência. Quando você tem inteligência, você não precisa mais de tantas ferramentas no seu próprio corpo, né? Essas ferramentas, elas se minimizam, né? Com o tempo, com a evolução. Então você vai perdendo certas ferramentas pela falta de uso. Ferramentas naturais do seu corpo, né? Então qualquer animal, né, diante de nós é mais forte, né? A maioria desses predadores super eficientes aí, carnívoros, são extremamente eficientes fisicamente em relação a nós. Por quê? Porque, né, a inteligência dá essa capacidade ao homem de poder matar à distância, poder destruir o outro, né, sem precisar estar perto do outro. Entende? Essa capacidade também de construir armadilhas. Então, tudo em nós é minimizado, né? Nossas orelhas, né? Que deveriam ser, né, como dos animais, mais amplas para ouvir mais longe, né? Mas nós temos a inteligência de ampliar o som, de ampliar a capacidade de ouvir sons, né? Nós temos a capacidade de criar olhos artificiais, ou seja, câmeras para monitorar a distância. Então tudo em nós foi se retraindo, né? Tudo em nós foi se minimizando. Mas nós ainda somos animais, se você for olhar a constituição física, né? Resíduo de pelos, né? São inúteis. Pelos na natureza são para questão do equilíbrio térmico, proteção térmica. Nossos pelos, pelo no peito, pelo no ânus, né? Pelo nas genitálias, pelos nas axilas, tudo inútil. Pelo no nariz, pelo do canto é lado, né? Tanto em homens quanto em mulheres, né? As mulheres se depilam para tentar parecer uma coisa que não são, né? Se você deixar a mulher no natural dela, ela vai ficar igual um animal, cheio de pelos. Então, olhando só esse aspecto físico, você já vê que você é um predador, é um animal. Ih, esqueci de falar, né? Você olha esse animal com cabeça, tronco e membros e você vê aqui a região genital, né? A região genital, que é o que define a nossa sociedade. Sexo, reprodução, abuso, usar o corpo do outro, abusar do corpo do outro, né? Entrar, penetrar, invadir o corpo do outro. Então a gente está falando aqui em aspectos físicos. Olha o que nós somos. Olhe para você pela primeira vez, se você nunca olhou, e veja o que você é. Tenha medo, tenha muito medo. Tenha muito medo do que você é. Animal algum é como você. Quando você se olha no espelho, você se vê, muitas das vezes, uma pessoa normal. Quando você olha outras pessoas na rua, né? Parece, né, um sistema muito equilibrado. Quando você vai ao shopping, você vê aqueles centenas, milhares de pessoas comprando, vendendo. Parece, né, tudo muito natural, parece tudo muito organizado, parece que as leis funcionam, né? Quando você está ali dentro da sociedade, quando você está
debaixo de leis que evitam que uns matem os outros, só isso que evita. Ou melhor, né? Evita não, minimiza a agressão, a violência do ser humano. Leis. Você está numa sociedade regida por leis. E para que existem leis se não para proteger o ser humano dele mesmo? Pare para pensar, pelo menos uma vez na vida, a lei não existe para os bandidos. Esses nem respeitam, né? Esses estão disfuncionais, né? Vivem à margem da sociedade. Quanto mais afastado do centro, quanto mais o indivíduo fica fora do alcance das leis, mais a gente vê o que é o ser humano, né? Então essa cidade que nós criamos, as cidades, muita gente bonita, muita gente sorridente, né? A maioria querendo te vender alguma coisa, porque as cidades só existem por causa do comércio, né? Então tudo é comércio, né? Os corpos são comércio. As pessoas andam nas ruas se deleitando com os corpos dos outros, olhando, querendo pra si, não é? Se eu pudesse, né? Mas você não pode, porque as leis não permitem. Então, o homem olha uma mulher na rua, ele quer possuir, né? Ele quer abusar, se eu pudesse. Muitas mulheres também, olham homens na rua, né? E pensam, se eu pudesse pegar pra mim, fazer o que eu quiser, né? Aí, esse símbolo de, se eu pudesse pegar pra mim esse homem, essa mulher e fazer o que eu quiser, sexo, isso redunda em quê? Filhos. Aí sim, né? Você pode pegar pra você um bonequinho de carne e fazer o que você quiser. Porque não é a ideia da religião, né? Se existe um Deus que me fez ruim, porém ele é bom. Isso a religião não explica, né? Talvez seja a única verdade dentro da religião, né? Que o ser humano não presta. É a única verdade que existe na religião é essa, né? É meio óbvio também, né? Não foi descoberta nenhuma. A religião se aproveita disso, né? Você não presta, a religião, né? Você é um homem, um predador, você é mau, você é pecador, você é imundo. Você nasceu do pecado, você nasceu da Matrix, você nasceu da mãe, você nasceu de mulher, por isso a mulher é imunda, o sexo é imundo, é o que a religião diz, né? Nós vamos te consertar. te apresentando o seu dono, aquele que te criou, o ser perfeito, Deus. Ele vai te consertar. Quando ele já fez errado, né? Saiu dele a maldade, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, que a gente sabe que é o contrário. As religiões criaram Deus. O homem, quando começou a pensar, criou um Deus à sua imagem e semelhança, tão mau quanto, tão predador quanto. Os deuses das religiões sempre são carniceiros, né? Sempre são a expressão da própria maldade humana, né? E a bondade humana também é representada em Deus, porque a maldade faz parte da bondade e a bondade faz parte da maldade. São dois aspectos, dois lados de uma mesma moeda, né? Na bondade está intrínseca a ideia do mal e na maldade está intrínseca a ideia do bem. É um sempre tentando fugir do outro, né? Mas se atrai. Não precisaria existir bondade nem maldade se existisse justiça. Não precisaria haver cuidado, carinho, afeto se houvesse racionalidade, né? Equilíbrio, se todos vivessem bem, né? Mas não, né? A sociedade é essencialmente má. Então, como eu estava falando, você vai nos lugares, é falso, não se engane. Praça de alimentação de shopping, falso. Locais turísticos, todo mundo rindo, todo mundo batendo foto, fazendo selfie, fazendo vídeo, postando nas redes sociais, tudo falso. As pessoas só agem dessa forma por causa das leis. A grande maioria, se pudesse, estaria abusando uns dos outros, né? Como eu falei, né? O filho, se nós somos filhos da Matrix, né? Se nós somos esses monstros, que é isso que nós somos lobos em pele de cordeiro, nós somos
sabe, um demônio, né? Um monstro com aparência de bichinho fofinho. É igualzinho o urso, né? Você olha aquele urso, né? Você olha que gracinha, tem um ursinho de pelúcia que as crianças têm em casa, né? Muitas mulheres débeis mentais também colecionam bichinho de pelúcia, né? Porque ainda são retardados, tem algum problema, né? Uma pessoa adulta com um bichinho de pelúcia, fala sério, cara. E aí, né? Quando a gente vê isso, ursinho de pelúcia. O que é um urso, porra? Ele parece muito bonitinho, muito fofinho, né? Ai, bichinho peludo, bichinho fofinho. Dá de cara com um urso selvagem pra você ver o que vai acontecer com você. Ele vai te retalhar. Vai abrir suas vísceras. E vai se alimentar de você, seu louco. Uma sociedade que faz ursinho de pelúcia é uma sociedade de loucos, né? Porque é o símbolo do ursinho de pelúcia é exatamente isso. Lobo na pele de cordeiro. Se a gente ensinasse nossas crianças a serem mais racionais, criança alguma ia querer saber de ursinho de pelúcia. Porque o ursinho de pelúcia é um símbolo do que você é. Um demônio, um monstro com cara de anjo, né? Rindo, né? Isso, inclusive, é um dos aspectos da psicopatia, né? Quando um serial killer chega a matar, a maioria das pessoas se surpreende. Não acreditam, né? Porque era uma pessoa muito prestativa, muito maravilhosa, muito boazinha, muito solícita. E é exatamente esse caminho para você adquirir a confiança das pessoas. Né? É um monstro com cara de bichinho fofinho. Então não se enganem comigo, né? Não se enganem com esse aspecto. Não se enganem com sorrisos, com abraços, com afeto. Quem apresenta isso apresenta uma face externa, né? Para encobrir quem realmente é. Nós, sem exceção, somos predadores, somos monstros. Isso é aspecto só externo. Estou falando só no aspecto externo, né, até agora. Mas se você olhar para dentro, você vai ver quem você realmente é. Eu tive um professor, numa certa fase da minha vida, né, estudante, né, que ele falava o seguinte: você quer saber quem você é? Se observe quando você está sozinho. Se observe quando você está incógnito. Né? Quando você está sozinho, você está incógnito. Você está fora de qualquer tipo de controle. Né? O único controle é aqui dentro. E aí agora, fora de controle, sem lei, aí você vê quem você realmente é. Ou quem você se transformou, né? Em quem você se transformou. A grande maioria, né? Se puder, vai ficar anônimo, né? Ficar na incógnita. Por quê? Porque sabe que os seus desejos, sabe que quem você realmente é, não vai ser bem aceito diante das leis, diante de uma sociedade que criou regras, convenções sociais do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Né? E aí quando você está sozinho, é que você sabe quem você realmente é. Né? O que você busca? Por isso que é tão importante a arte do isolamento, porque se você não se isola, você não se conhece. Quando você vai olhar, né, não sobra muita coisa de bom em você, não. Quando você está sozinho, né? E aí, uma regra, né, que você mesmo pode se impor, uma regra de segurança importantíssima, é isole-se e proteja os outros de você. Isole-se e se proteja dos outros, porque nós somos um espelhamento. Os iguais andam sempre juntos, não se engane. Cuidado com os grupos. Estão sempre com seus interesses. E esses interesses não são bons. O indivíduo pode até proteger quem está no grupo, né? Porque ele está protegendo a si próprio, também é interesse. Não é que seja bom. Mas esses indivíduos estão buscando destruir outros grupos, atacar, minar, eliminar, exterminar, tirar poder, né?
Cuidado, nós somos animais de manada. Por isso é importantíssimo que você não se contamine com as ideias insanas do grupo. Que o grupo pensa de forma coletiva. Não é possível você desenvolver uma consciência grupal. São muitas ideias diferentes, muitos conflitos, que quase sempre são gerenciados para que o grupo permaneça, né, coeso. Então existem muitas inimizades dentro dos próprios grupos. Né? E dentro dos próprios grupos também existe interesse de lideranças. É sempre a pirâmide, né? Qualquer lugar, qualquer grupo, qualquer sociedade. Existe a elite que manda, que comanda. E isso vai descendo, né? Até lá o final da fila. Que são os serviçais, que são os operários, né? Que são os paus-mandados. Isso está na religião, isso está em qualquer instituição humana. Inclusive na família, né? Família tem hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Então os animais coletivos não amam seus filhos. Cuidar dos filhos é proteção do próprio grupo. É interessante você manter os seus filhos. Você não é bom. A grande maioria dos pais não é bom. Gostam de ver filhotes sob seu comando. E ai daqueles que não obedecerem, né? O amor acaba rapidinho. Então, fique atento, né? Olhe para você mesmo, veja quem você é, veja o monstro. Sabe, é igualzinho no AA, né? Alcoólicos Anônimos, né? Tem também os narcóticos anônimos. Então, esse pessoal de grupos que se reúne para tentar vencer um vício, né? Mas qual é o princípio de qualquer desses grupos de ajuda, né, ou de autoajuda, para vencer o vício? Reconhecer que é um viciado. Quando você não reconhece isso, você não tem como lutar contra. Você não tem como minimizar os danos. Você não tem como conviver com o seu vício, a não ser que você entenda e você aceite, né? Isso é maior do que eu. A droga é maior do que eu, o álcool é maior do que eu. Qualquer vício, né? Vício em sexo, vício em jogo. Existem vários vícios, né? Vício em pessoas, em relacionamentos, né? Personalidade borderline, né? Essas pessoas que são altamente dependentes emocionalmente, que não conseguem lidar com o outro, faz da vida do outro um inferno. Então, primeiro ponto que você precisa reconhecer e assumir, né? Chega de negar quem você é. Você é um monstro. Todos nós somos monstros em potencial, cobertos por essa mentira aqui, né? Nós somos uma consciência, mente. Nós estamos vivendo aqui. Aqui dentro nós não temos forma. Aqui dentro nós só temos interesses, desejos individuais, né? Que são mascarados por uma legislação, né? Por uma lei, por uma sociedade que tenta, né? Tenta, através de regras morais, manter o indivíduo sob controle. Nós somos uma bomba relógio, né? Prestes a explodir. E o pino, né, que não permite que essa bomba exploda, são as leis, é a moral. Né? Muitas das vezes a religião, que é controle social, né, para quem não pensa. A religião faz o papel do legislador moral, né, para indivíduos que não pensam. Então a religião é para macacos, para bonobos, para gente que não sabe ter autocontrole. As leis, idem, né? Tudo faz parte, né? Religião é controle moral. E as leis são controle legal, né? Do que se pode e do que não se pode fazer. E aí, você tem que parar de negar quem você é. Se você parar de negar quem você é e você assumir que você é um monstro, sabe? Ninguém faz academia para ficar fortão. Para que o cara quer ficar forte, cheio de músculos? Se não para sobrepor o outro, para se sobrepor ao outro.
Por que nossa sociedade é baseada em jogo, em competição, em ser o mais forte, em ser o mais eficiente, em ser o vencedor? Na sociedade de monstros. Para que nós precisamos disso? Estaríamos muito melhor se reconhecêssemos quem nós somos e abandonássemos esses comportamentos animalescos, primitivos. Estaríamos muito melhor se nós compreendêssemos que somos monstros e que monstros não podem se reproduzir sem controle. Monstros precisam se autogerenciar, se autorregular, se afastar uns dos outros para se proteger dos outros e para proteger os outros de si mesmo. Isso é que nós somos, uma sociedade de monstros. Eu sou Ralph Gomes. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os novos vídeos. E, se desejar, seja membro. Fui.